Olá, amigos, boa noite a todos. É com alegria que nós estamos nesta mais uma quarta-feira do nosso trabalho, dos nossos estudos, onde estamos trazendo mais um tema, lembrando primeiro aí do nosso WhatsApp, que está na tela, para que vocês possam estar utilizando, divulgando o pessoal, lembrando, né, que a gente não precisa do link, é entrar igual vocês entraram aí no YouTube, GER Sobradinho, automaticamente conecta conosco. Tá aí o nosso Instagram, para que vocês possam estar divulgando, o WhatsApp, vocês podem estar convidando os amigos para participar desse trabalho, porque é o nosso estudo e mostramos o nosso trabalho social. E você pode estar encaminhando também dúvidas, perguntas, temas que vocês queiram porventura estudar por aqui, e também encaminhar nomes para tratamento à distância, que ao final do estudo, nós sempre, toda quarta-feira, nós faremos uma oração em favor dos irmãos que estão em tratamento e para todos nós. Bom, inicialmente nós vamos ler um trecho do Evangelho, que vai dar início ao nosso estudo. Em seguida, nós retomamos aqui os nossos comentários. Nós vamos projetar para vocês agora. Nosso tema é esforço e oração. É um título de uma mensagem de Emmanuel. E ele seleciona a passagem de Mateus, capítulo 14, versículo 23. E, despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. Então convidamos a todos a elevarmos nosso pensamento ao plano maior da vida e te rogar, Senhor e amigos espirituais, as bênçãos para a nossa noite de estudo, de tratamento, que ao findar de nosso trabalho possamos assimilar os conteúdos espirituais tão importantes e necessários ao nosso crescimento espiritual. Que as tuas bênçãos, Senhor, que o teu amor permaneça conosco agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, amigos. Então nós vamos dar início ao estudo. Esforço e oração. Nós vamos ver e entender nessa passagem, nesse estudo, que muitas das vezes a oração, precisamos desse momento de recolhimento, mas que nós temos que ter dinamismo naquilo que a gente pede em termos de oração. Por isso o título esforço e oração, porque não tem como pedirmos as bênçãos divinas sem fazermos a nossa parte, sem as nossas ações para que possamos merecer, para colocar em prática e para essas orientações surgirem. Então é muito bacana a gente ter esse entendimento
para que a gente não peça em oração e cruze os braços, esperando cair do céu aquilo que necessitamos conquistar com esforço próprio, com ação determinante. Tá bom? Muito bem. Nós vamos dar início, então, ao texto, na sequência, do nosso querido Emmanuel. Mensagem essa, trazida do livro Caminho, Verdade e Vida, importantíssima para o nosso entendimento. Muito bem, vamos colocar para vocês aí, de vez em quando, surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Olha que interessante. Muitas das vezes, esse recolhimento, ele não é expressado da maneira que Jesus busca o recolhimento para o contato divino com Deus. Então ele fala que muitos movimentos religiosos, grupos religiosos, né, preconizam o absoluto retiro. E muitas das vezes esses retiros para meditações, para reflexões, precisam ser direcionados dentro de uma postura que venha surtir efeito, não só buscando o mecanismo da oração para movimentos estanques, parados. É muito bacana a gente ter esse entendimento. Na sequência ele fala assim, ó: nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Então, é compreender que o retiro que Jesus fala é esse recolhimento para conexão com o Pai. E que nós vamos ver aqui na orientação da mensagem, devemos e podemos fazer isso sim, mas que não seja uma retirada de luta humana. E não seja uma retirada absoluta, como Emmanuel coloca aqui, das lutas humanas, para buscar a prece de um movimento isolado. Então é diferente a maneira de pensar e de raciocinar. Quando o mestre se isola, então, não buscava esse silêncio interior e externo para fugir dos compromissos humanos, da sua missão para conosco. Então é muito importante a gente ter esse entendimento para que a gente possa entender que muitas das vezes algumas atitudes nossas não surtem efeito, elas não são edificantes, porque buscamos de maneira que a gente quer fugir do nosso compromisso. E não é o que ocorre nesse gesto de Jesus, quando Mateus, né, fala que ele estava só. Ele espera a saída da multidão, busca o monte, que é simbólico isso aí também. Ele vai dar aqui uma dica. Ele sobe ao monte a fim de orar à parte, né? Então, ele vai e fala, vamos projetar para vocês aí, Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, olha só. Ele nunca se isolou no sentido de abandonar os compromissos humanos, vamos colocar assim, né? Com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração. Então, Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Então, diante de todo o seu trabalho, esse movimento de se recolher não quer dizer o abandono, o afastamento, né, da sociedade, da humanidade, no qual ele tinha um compromisso amplo, o que ele veio para todos nós.
mas sim cultivou a prece em sua altura celestial, um nível superior, com maestria, sem se isolar das questões humanas no sentido da sua missão entre nós. Mais à frente, Emmanuel fala assim, ó, despedida a multidão, terminado o esforço diário, olha só, estabelecia a pausa necessária para meditar, à parte, comungando com o Pai, na oração solitária e sublime. Olha só que bacana. Então, despedida a multidão, terminado o esforço diário, o seu compromisso com a multidão, fez o seu papel, a sua função ali, e ele então estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, comungando com o Pai, na oração solitária e sublime. Você vê que é algo integrado, é algo que compõe todo o trabalho que ele executava. Não é um trabalho de afastamento, de isolamento, de exclusão. Muitas das vezes a gente faz esse movimento para ficar livre, para esquecer. E ele fazia para meditar, para buscar a comunhão com o Pai. Então é diferente. Aí Emmanuel vai falar assim, ó, se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas pelo trabalho que foi evocado a fazer. Vou repetir. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Então, temos tarefas a executar. Missão é para missionários, embora essa palavra missão muitas vezes aparece em textos que a espiritualidade nos coloca se referindo a nós. Mas você vê que Emmanuel coloca aqui que são tarefas. São tarefas. E nós temos compromissos. Nós estamos aqui na Terra para determinado compromisso, determinada tarefa, e temos que buscar a oração para os recursos divinos. É o auxílio do alto, indispensáveis à santificação de nossas tarefas. Vou colocar aí para repetir só o finalzinho. E pela oração o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Você vê que todos nós, independente da crença, independente do que a gente faz, do que a gente é, do que a gente pensa, todos nós temos tarefas importantes a executar no plano da vida. E todas e qualquer uma são importantes. Não existe classe social, condições financeiras. Nós reencarnamos para várias tarefas e várias funções na vida. Nem todo mundo vai ser rico, nem todo mundo vai ser pobre, nem todo mundo vai ter constituição familiar, nem todo mundo tendo uma família vai ser numerosa, nem todo mundo vai ter empregos com recursos avantajados no campo financeiro, nem todo mundo vem para ser pobre, nem todo mundo vai ter empregos simples, mas importantes para o crescimento. Todos recebem as oportunidades indispensáveis para santificar a tarefa recebida. E essa tarefa pode ser o campo de trabalho. Pode ser a vida. É a vida que você está levando. Ninguém está no lugar errado.
Isso tem que nos acomodar à tarefa de não melhorarmos na vida? Não. Mas quantos também se esforçam tanto e não conseguem o que outros conseguem? Então nós temos que ter entendimento, sabedoria para entender o movimento da vida. Não cruzarmos os braços, mas estarmos dentro desse movimento de esforço, que nada mais é que trabalho, ação, junto com a oração. Para termos a confiança necessária, a fé necessária. E entender que a vida que temos é a vida que nós pedimos. Ah, então não vou esforçar para melhorar. Não. Devemos sim buscar melhorar sempre. Mas lembra, muitas das vezes, nem todos vão ter as mesmas coisas. É preciso entender isso. E por isso que precisamos estar em movimento. O que é estar em movimento que nós estamos falando? É nos esforçarmos, como o título da lição, é através das ações da vida, buscar melhorar, buscar ajudar o próximo. Isso é importantíssimo, para que a nossa consciência fique em paz, pelo dever bem cumprido, seja ele qual for, seja ele em que posição eu me encontro. À frente, Emmanuel fala assim: esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. Olha só, esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. Entende agora quando a espiritualidade fala e aquelas pessoas mais simples na vida, muitas das vezes dependia de você, na ajuda que você dava, no auxílio ao mais carente, ao mais necessitado. Muitas das vezes, quando esse espírito chega no plano espiritual, ele está em melhores condições que nós. Porque a vida no plano espiritual, que é a vida verdadeira, ela não faz comparações com condições de vida material, recursos financeiros avantajados ou recursos carentes. Não, porque nós reencarnamos com tarefas no compromisso dos recursos financeiros ou no compromisso da carência material, porque abusamos no passado dos recursos que nós tínhamos. A lição não especifica qual condição. É para todos nós. Então, o esforço e a oração, dois movimentos importantíssimos. Dois movimentos importantíssimos. Ou seja, esse esforço, Emmanuel fala trabalho e prece. Lembra no texto que nós lemos aqui? Trabalho e prece. Põe aí, Mateus. Olha lá. O trabalho e a prece são duas características da sua atividade divina. Muito bacana. Trabalho e prece. Esforço e oração que ele está falando aqui. Então eles são fundamentais, para o crescimento, a atividade espiritual. Isso é o mais importante. E essa atividade espiritual, ela começa aqui. Não é no plano espiritual tão somente, no outro plano da vida. É um movimento que começa aqui. É preciso revermos o que nós estamos fazendo. Adiante, Emmanuel fala. Vamos projetar para vocês aí. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso, acabaria desesperada.
em horrível secura do coração, aquela que apenas se mantivesse genuflexa, estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. Olha como que esse movimento de recolhimento, ele é importante, mas que tem que vir acompanhado do esforço, do trabalho. Olha que interessante. É necessário. É necessário. Senão nós sucumbimos pela ociosidade, pela paralisia. Secura do coração. Olha como é que é importante. Então nós temos que ter o descanso, a meditação, a reflexão, mas sem isolarmos, mas para crescimento e reabastecimento nosso, para a sequência das nossas tarefas, da nossa vida. Olha como o entendimento é diferenciado. Aí Emmanuel fala assim, ó, a oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Olha só, a oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Então a nossa oração, ela não tem que ficarmos, nós não temos que ficarmos sem movimento, sem ação, porque nós vamos sucumbir. Quando Emmanuel fala em relação a Jesus, elas estão juntas. São duas atividades relacionadas. Então, a oração ilumina o trabalho. E o trabalho, a ação, é um livro de luz na vida espiritualizada. Então, são movimentos simples, mas necessários, importantes para a nossa vida e para a nossa compreensão espiritual. Emmanuel termina a mensagem dessa maneira. Olha só que bacana. Ele vai falar do monte aqui, olha só. Cuida dos teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Cuida dos teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Mas nunca te esqueças desse monte. Nunca se esqueça desse monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Olha que bacana, Emmanuel consegue encerrar essa lição. Cuida dos teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Mas nunca te esqueças desse monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte recordando o Senhor. Que nada mais é que esse conteúdo trazido por Emmanuel, comparando, mostrando o movimento do Mestre e que nós devemos seguir. Olha o que é que nós vamos trouxendo para vocês rapidamente, ainda sobre os atos, sobre as palavras, sobre a importância desse movimento da oração. Mas vamos lá. Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras. Olha que bacana. Então não é só rezar. Não é só rezar. É movimentar. É fazer algo pela vida, por nossa vida. É dar movimento para que a oração surta efeito. Esse é o monte, é o conteúdo que a mãe está falando dentro do nosso sentimento. Para entendermos esse movimento do Cristo que nós necessitamos para a nossa renovação. Porque se estivermos em movimento, em trabalho, em ação permanente, a oração chega. E esse recolhimento ele é íntimo, entende?
até Emmanuel colocou lá a parte, esse movimento ele é íntimo, ele é interior e que nos faz ter uma visão e uma participação ampla no movimento da vida. Emmanuel ainda no outro livro ele fala, no primeiro nós mostramos para vocês que foi um texto de Allan Kardec, lá do Livro dos Espíritos, que os Espíritos respondem a Kardec na questão 661. Agora é Emmanuel no livro Pão Nosso, Oração Viva. Ninguém precisará viver exclusivamente de mãos postas ou de olhar fixo no firmamento. Todavia, não nos esqueçamos de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação e a polidez são aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo. Olha só, não é isolamento, não é afastamento, não é eliminar as coisas, é estar em movimento. É estar em movimento. É uma oração viva. Então esse recolhimento ele é íntimo. A amostragem lá de Jesus é uma simbologia para que a gente possa entender que a gente tem que se recolher no nosso quarto íntimo. Lembra da lição lá do Evangelho de como orar? Recolha-se no seu quarto íntimo. Então é isso, mas essa oração ela tem que ser viva, dinâmica, para que possa surtir efeito. E para encerrar o último texto, nós vamos mostrar aqui para poder encerrar a nossa lição de hoje. Em louvor da prece. Se guardas esse ou aquele problema de consciência, depois de haver rogado perdão à divina bondade, sob o pretexto de continuar no fogo invisível da inquietação, não te afastes da prece mesmo assim. Prossegue orando, fiel ao bem que te revela o Espírito renovado. A prece forma o campo do pensamento puro e toda construção respeitável começa na ideia nobre. Realmente, sem trabalho que o efetive, realmente, sem trabalho que o efetive, o mais belo plano é sempre um belo plano a perder-se. Não vale prometer sem cumprir. A oração dentro da alma comprometida em lutas na sombra assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. Está lá no Livro da Esperança. A lição é intitulada aí, a mesma lição do título. Então, a oração, o que eles querem mostrar com isso? Que a oração não vai mudar a nossa situação, não vai resolver o nosso problema, no qual, muitas das vezes, nós colocamos no pedido da oração. Mas é o movimento, é o trabalho, é a ação, é o esforço que vai surtir efeito para que essa oração, esse pedido, seja compatível com a nossa necessidade. Então a iluminação divina não muda a minha situação, mas no momento que eu assimilo e movimento, faço o trabalho, a ação, o esforço, aí sim o processo ocorre. Olha que belas mensagens, belas dicas para que a gente possa entender que a nossa oração ela tem que ter movimento. A nossa oração ela tem que ter vida para que possa acontecer o fenômeno divino para conosco no recebimento dos bens espirituais pedidos em oração, para que nos fortaleçamos a seguirmos envolvidos na luz divina. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco. Nós convidamos a todos agora a fazermos a nossa oração em favor dos irmãos que estão mandar os seus nomes para o tratamento. Pensemos em Jesus. Amado Mestre querido, queremos te agradecer por essa noite de estudo, de esclarecimento e pedir em favor dos irmãos que estão em tratamento, encaminhar os seus nomes
que as tuas bênçãos ou as bênçãos divinas de Mãe Maria Santíssima possam envolver a todos nos seus lares, onde quer que estejam, seja no leito de hospital, seja num recanto, muitas das vezes sem um lar adequado, onde quer que estejam, no plano físico ou no plano extrafísico. Que a tua luz e o teu amor possa chegar a todos. Que todos os nossos lares possam ser abençoados. E todo aquele que sofre passa necessidade. Esse movimento que a vida tem nos trazido, esses acidentes coletivos, esses movimentos da natureza que têm desabrigado, desencarnado tanta gente. Que todos sejam amparados. E que aqueles que ficam possam ser fortalecidos para prosseguir na tarefa tão importante diante das provações e dos sofrimentos que tem passado. Que o teu amor, Mãe querida, que as bênçãos de Jesus, que a luz divina do mais alto possa chegar a todos, trazendo o conforto espiritual necessário. Graças a Deus e que assim seja. Muito bem, amigos, agora vou mostrar rapidamente aí o trabalho social que nós desenvolvemos, com a distribuição de cestas básicas, do trabalho de enxoval que nós desenvolvemos, entregando aí para as mãezinhas um enxoval quando ganham seus nenéns, e aí os dados para que você possa continuar contribuindo conosco e indicar para os seus amigos para que façam parte desse trabalho junto a nós, no sentido de darmos sequência aos nossos trabalhos, tá bom? Um abraço carinhoso a todos. Quarta-feira que vem estaremos de volta. Curtam aí o nosso vídeo, nossas aulas, divulguem para os seus amigos, compartilhem aí no Instagram, no WhatsApp, dá lá o joinha para que o nosso trabalho prossiga cada vez mais, atingindo mais lares, mais pessoas. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco. Até a quarta-feira que vem. Abraço a todos.